Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação especial de sábado. E especial por quê? Pô, Renato Gomes, diretamente dos Estados Unidos, trazendo as últimas notícias sobre licitações. É Brasil e Estados Unidos agora falando tete a tete a respeito de licitação. E o Renato já está aí com a gente, hein? E vou deixar de lero-lero aqui. Vamos chamar o Renato. Aí, Renatão. Bem-vindo, Renato. Obrigado por mais um sabadão aí trazendo novidades aqui para os gestores aqui do mercado aqui brasileiro a respeito de licitações. O palco é todo seu, suas considerações e pode entrar na matéria aí que a galerinha está esperando. Valeu, Adelson, muito obrigado. É um prazer estar aqui no teu canal. A gente vai bater um papo muito interessante sobre a questão da pesquisa de mercado na perspectiva do governo federal americano. Como é que a gente fica sabendo, né? Como é que as empresas ficam sabendo que tem uma licitação que está para sair ou que está para acontecer? Como é que as empresas podem se preparar e responder esse pedido do governo, né? Acho que a gente já conversou isso no primeiro programa, mas a licitação ela é basicamente conectar quem está pedindo, né, o comprador ao vendedor, e aí os agentes de licitação, como você falou, eles fazem essa conexão entre esses dois mundos, né, a indústria e o governo e vice-versa. Então, você já deve estar sabendo por agora que a lei de licitação americana se chama FAR, né, que é o Federal Acquisition Regulation, ou a Regulamentação Federal de Licitações. Então, essa lei é o que vai moldar como é que o agente de licitação vai montar aquela licitação, quais são as regras, o que que tem que acontecer, quais são os limites, né, de que podem acontecer ali. Então, eu costumo falar para os meus filhos jogam futebol competitivo aqui nos Estados Unidos, né? E uma coisa que eu falo para eles é, quando você começa a jogar, você tem que entender como é que o juiz pensa. Tão importante como ser habilidoso no campo, saber fazer toda a sua estrutura ali, todos os dribles, né? Chapeuzinho, passe de bola, correr, se posicionar. Tão importante quanto isso é ver como é que o juiz pensa, como é que o juiz reage. Será que o juiz é muito duro, vai marcar toda a falta? Será que o juiz é um pouco mais tranquilo, deixa o jogo correr? Então, nas licitações, a gente precisa entender como é que o juiz pensa. E o que o juiz pensa está escrito na lei, que é o que ele vai falar, quais são os limites ali, quais são as regras daquele jogo. Onde é que ele vai dar falta, onde é que é cartão amarelo, onde é que ele vai deixar o jogo correr. Então, nada melhor do que entender como é que funciona a pesquisa de mercado é saber de que na lei de licitações americanas, na sua parte 10, ela fala só sobre pesquisa de mercado. Então, a minha recomendação para quem está interessado em entender como é que funciona isso é lá na parte 10 do FOR e ler quais são as regras ali, o que que o governo pode fazer, até onde o governo pode ir, e você vai entender que nessa parte de pesquisa de mercado, a conversa é aberta. O governo e a indústria conversam sem problema. A gente troca ideia, a gente pergunta o que que você recomenda, como é que você lida com isso, porque o governo quer, de uma forma generalizada, aumentar o máximo a participação de empresas que têm itens em produtos comerciais para que possam oferecer para o governo. O governo tenta o máximo sair dessa questão de itens que são vendidos apenas para o governo, materiais que são apenas de uso do governo, que aí o preço vai lá para cima. Você está vendendo só para um grupo, aquele preço vai lá para cima. Então o governo quer entender quais são as suas práticas comerciais. Tem garantia? Não tem garantia? Qual que é o valor que isso aqui pode custar? Você tem esse valor publicado? Então toda essa lista de coisas que podem acontecer está lá listada no FAR, parte 10. Aí eu vou dar umas dicas para a galera aqui, para você poder saber mais assim, como é que você pode, de forma bem eficiente, entender qual é o produto e serviço que o governo está pedindo. Então, o que acontece? Às vezes, o governo vai publicar uma coisa chamada Request for Information, que é pedido de informação, né? E o que que esse documento vai dizer? Ele vai ser publicado lá no SAM.gov, né? Lembra naquele site do Tio Sam? Se você não sabe do que eu estou falando, tem que ir no programa anterior para ver do que a gente está falando. Mas lá no site do Tio Sam, a gente vai publicar esse Request for Information e vai dizer, olha, o governo está pensando em adquirir esse produto ou esse serviço. A gente quer saber se existem empresas qualificadas para vender esse produto ou esse serviço aqui, prestar esse serviço para o governo. E as empresas respondem a esse pedido de informação. Sabe o que eu já vi acontecer por aqui, Adelson? Eu já vi a empresa pegar um panfleto e mandar para o governo de volta. Sabe aquele panfleto que a gente distribui no sinal? Um Empresas folder. têm esse panfleto, exatamente, um folder, que vai ser chamado o seu a declaração de capacidade, e ele vai enviar isso para o governo dizendo: essa aqui é a minha capacidade. Lê aí e vê se dá.
Aí a gente fica assim, pô, mas caramba, eu precisava saber especificamente sobre isso que eu estou pedindo aqui, sobre esse item que eu estou pedindo. E aí a gente recebe um monte de panfleto de volta. E aí fica muito difícil para o governo olhar essa informação e determinar se aquela empresa é capaz ou não capaz de realizar aquele produto, ou de vender aquele produto, ou realizar aquele serviço. Então, a grande dica é que, assim, no último ano, está tendo uma revolução no mundo, que é a revolução da inteligência artificial. E eu queria saber de você, Adel, você tem alguma dica sobre inteligência artificial que você pode dar para a galera? E assim que você der a sua dica, aí eu volto e falo aqui como é que você pode usar essa dica aqui no mercado de licitação. Imagino que no Brasil dá para usar também, mas vamos ver. Qual que é a sua dica aí de inteligência artificial? Uma das minhas dicas aqui de inteligência artificial, eu vou usar uma dica que você já até me deu uma dica. Quando você falou para mim, quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, você falou para mim, Adelcio, meu, máquina não pensa, ela formula, entendeu? Então você tem que prestar muita atenção quando você vai formular o que você vai pedir. A gente que está muitos e muitos anos mexendo com edital, certo? Eu já vou no âmago da questão. Geralmente, atestados e documentação, a gente já está. A gente já conhece a rodo o que se vai pedir. Aqui, hoje no Brasil, eu sei que aí nos Estados Unidos vocês já passaram essa fase de documentação, vocês já estão bem longe, nós estamos sofrendo com isso aqui. Isso aí é papo para outros programas, concorda, Renato? Papo- Concordo. Mas eu presto muita atenção quando eu vou perguntar para o pré-ponte ali para ela, entendeu? Hoje eu estou procurando as dificuldades geral que eu tenho, geral não, as dificuldades, aquilo que está me aguçando, como a entrega, onde vai ser entrega, se vai ser escalonado, se não vai ser escalonado, e aí vai, Renato. É isso que eu procuro hoje me apoiar, né, hoje, quando eu começo a trabalhar com a inteligência artificial. Show, show de bola. Então, o que acontece? Vamos supor que eu e você aqui, Adelson, vamos fazer uma varredura para saber quais são o governo federal inteiro está postando os seus requests for information. Todo mundo está postando lá, todos os departamentos, agências, o tempo inteiro, porque o governo precisa saber, primeiro, existem pequenas empresas que podem vender aquele produto ou serviço. Lembra que no último programa a gente falou, até US$ 250.000, obrigatoriamente tem que ser uma Renato, pequena só, empresa. só um minutinho. Eu respondi. A minha pergunta não foi direcionada ao tema que você está falando. Você está falando ao tema de uma pesquisa de preço, tal. A inteligência, eu não uso inteligência artificial para isso. Como eu sou, eu não sou um gestor de licitação, muito pelo contrário, sou um analista de licitação. Aqui é bom até bem deixar claro que esse programa. O Uhum. Renato é um gestor, o Renato constrói editais de licitação, pessoal. E eu sou um analista de licitação. Depois que o Renato construiu esse conteúdo, eu pego esse conteúdo, vou fazer uma ponte com o cliente, depois falar, olha, o governo está pedindo isso, 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 e tem essas e essas documentação. Isso é o que eu faço aqui. Essa é a ponte que nós estamos fazendo entre Brasil e Estados Unidos. E o Renato perguntou, agora que eu pesquei, eu respondi como se eu estivesse analisando o edital de licitação. Peço desculpa para você, Renato. Agora eu entendi. Manda bala. Não, mas Eu não uso a licitação para fazer uma pesquisa, porque eu não estou gestoriando, construindo um contrato, mas entendi, vamos lá, Não, Renato. mas a sua resposta foi perfeita, porque no Request for Information, o governo vai colocar ali o que que ele está procurando de forma bem simplificada. A gente não vai dar qual é os termos técnicos que a gente precisa, mas é basicamente assim, eu estou indo numa feira e falando assim, ó, gente, eu estou procurando por isso. Alguém aí tem? Aí o pessoal começa a responder, pô, eu tenho. Ah, então beleza. Então existem empresas interessadas, a gente vai montar ali a nossa estratégia, publicar o edital e aí começa a pauleira de licitação mesmo. Então, essa comunicação entre o governo e a indústria durante a pesquisa de mercado é uma conversa. A gente está trocando ideias. Se eu saber quem consegue fazer isso. Depois que eu determinei ali que existe esse grupo, montei a estratégia, aí vai para a licitação, aí essa troca de informação é bem mais limitada, né? Ela é uma troca ali onde todo mundo fica sabendo o que está sendo conversado, é bem transparente. E aí, assim, a minha dica para a galera utilizando a inteligência artificial é o seguinte: lembra que eu falei que quando o governo publica ali uma pesquisa de mercado, através de um Request for Information, até outros veículos que tem, a gente começa a receber panfletos que são padronizados. Então a empresa foi lá no seu departamento de marketing e falou assim: olha, escreve aqui basicamente qual que é o que que a empresa faz. Aí a empresa vende do alfinete ao foguete, manda um panfleto para o governo e fala assim: eu posso fazer isso aqui tudo. E a gente fica, pô, mas aquilo especificamente que eu perguntei não está escrito lá.
Então, uma forma que as empresas podem utilizar a inteligência artificial é para varrer aquela pesquisa que foi publicada, comparar com a sua declaração de capacidade e ver se aquilo lá se alinha. Porque se não se alinhar, o governo não consegue determinar que aquela empresa é capaz ou não. Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial para gerar essa documentação, como se fosse esse panfleto direcionado para aquela requisição. Então, assim, sabe quando a gente vai procurar emprego, que a gente tem que escrever ali uma cartinha para o empregador dizendo, olha, eu sou a melhor pessoa para essa vaga por causa disso, disso e disso, e aí a gente é chamado para uma entrevista. É a mesma coisa na licitação. Quando a gente publica ali a pesquisa de mercado, a gente quer realmente saber se existem empresas capacitadas. Só que muitas vezes que as empresas estão respondendo a várias pesquisas ao mesmo tempo, a gente entende. Primeiro, aquela publicação de pesquisa de mercado não garante que vai ter uma licitação. Então pode ser que a gente só está querendo saber e falou assim, a gente não vai fazer isso aqui agora não, vamos fazer isso pro ano que vem, no próximo ano fiscal. Ou então assim, não, agora teve uma mudança na política aqui, a gente não vai fazer isso agora, vai fazer depois, ou mudou a estratégia e tudo mais. Para a empresa gera um custo para responder aquilo, né? Você tem que ter um analista ali observando o site, tem uma pessoa respondendo, gerando documentação, conversando com os diretores para saber se vai ou não vai participar. Então, assim, a gente entende que do ponto de vista da indústria tem um custo para fazer isso, que esse custo não vai voltar a não ser que você ganhe a licitação, que pode acontecer no futuro, nem sem a garantia. Mas agora com a inteligência artificial, você pode utilizar esse mecanismo para facilitar com que a empresa responda isso, né? Claro que não é de forma automática, né? Mas a empresa pode fazer a comparação, gerar um documento e o tempo que o analista ia gastar para só mandar um panfleto, ele aumenta um pouco ali para alinhar aquilo tudo. Mas assim, o que é fantástico é que o que a gente vê é que existem dois grupos de empresas, as empresas que estão panfletando e as empresas que estão estrategicamente buscando relacionamento com o governo. E se a empresa está buscando relacionamento com o governo federal americano, a melhor forma de fazer isso é durante a parte de pesquisa de mercado. Porque assim, durante a pesquisa de mercado, como eu falei, a comunicação é aberta. Olha, o governo ele faz solicitação de reuniões que são feitas diretamente com a indústria. Então, quando você responde ali a essa pesquisa de mercado, algumas das agências dão a opção de que vamos fazer uma reunião aqui para você me apresentar a sua capacidade. Isso vem da pesquisa de mercado. Então, a gente teria uma reunião como a gente está tendo aqui agora. Você vai falar sobre a capacidade da sua empresa, o governo vai fazer perguntas: você tem capacidade de fazer isso, tem capacidade de fazer aquilo? Qual que é a sua sugestão para a licitação? Você acha que a licitação tem que ser de preço fixo ou a licitação tem que ser de preço variável? Como é que é a sua política de garantia? Então, há uma troca muito grande e a indústria, ela ajuda o governo a montar a licitação. É uma troca bem aberta. Depois que essa fase de pesquisa de mercado aconteceu, aí acabou. Aí não tem mais conversinha. Aí a gente agora vai partir para um ponto onde todas as empresas vão ficar sabendo. Só um minutinho, Renato. Você falou de preço fixo e preço variável. Pessoal, quero dar um toque para vocês. Isso é para programas mais adiantes. Tenho certeza que muita gente ficou curioso com essa história do preço fixo, preço variável, que já é um diferencialzinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Pode continuar, Renato. Sim, a gente tem vários mecanismos de preço. Tem licitações que são preço fixo, licitações que são de custo, onde a empresa tem que revelar qual é a sua margem de lucro ali. O governo aprova aquela margem de lucro, não. O governo reembolsa todo o custo e paga o lucro acima daquilo. Poxa, aqui tem um mecanismo de incentivos também. Se a empresa entregar à frente daquilo que foi previsto, ela ganha um pouco mais do que ela tinha, do que é o lucro dela. Né? Teve uma licitação aqui há pouco tempo que foi para a construção de uma ponte, a empresa entregou a ponte um ano na frente do que estava previsto. Então ela ganhou um Nossa. incentivo bem grande ali, já agilizou nas próximas licitações. Então, assim, são coisas interessantes. Mas, assim, o cerne do nosso bate-papo aqui hoje é justamente que o governo federal ele está aberto para conversar com as indústrias. O governo está aberto a conversar com as empresas. Durante a licitação, a gente entende que isso não pode acontecer de forma tão simples. Eu não posso conversar com umas empresas diretamente durante a licitação. Eu tenho que conversar com todas que estão participando, porque todas querem ter a mesma informação ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Mas durante a pesquisa de mercado, não, a gente está trocando ideia, não tem licitação ainda, a gente só está conversando. Outros mecanismos que acontecem dentro da pesquisa de mercado é uma coisa chamada Dia da Indústria. Olha que legal, é como se fosse uma audiência pública no Brasil. Mas o que acontece é que o governo convida as empresas que estão interessadas lá para dentro do governo, né? Olha, essa aqui é a licitação que a gente está buscando fazer, bem parecido com uma audiência pública. Como um A, diálogo, o, o- é como um diálogo competitivo aqui hoje, já dentro da nova lei, se você está falando. O governo isso, convida isso. algumas pessoas, tá? Ok. Isso. A diferença é que isso tudo é
antes da licitação Antes da acontecer. Isso é licitação. tudo pesquisa de mercado. Sim. E aí, outros mecanismos que o governo faz pesquisa de mercado. A gente publica o rascunho da licitação antes da licitação ser publicada. Então, a gente está ali no. Isso, claro que a gente está falando, depende da complexidade da licitação, né? Se for uma licitação específica para compra de laptops, não há necessidade de fazer essa troca de conversa com as empresas. A gente sabe qual é o produto, sabe quantos que a gente vai precisar e quais são as especificações. Mas numa prestação de serviço técnico especializado, por exemplo, é mais complexo, né? Será que existe essa capacidade? Será que a indústria consegue me prestar esse serviço? Então, onde há necessidade de troca, onde o valor é muito alto, a complexidade é muito grande, aí a gente tem toda essa troca de ideia. Então, o governo ele faz reuniões diretas com as empresas para conversar e saber quais são as capacidades. O governo chama para conversar num dia da indústria, onde as empresas vêm até o governo, a gente consegue apresentar qual que é o projeto, o departamento técnico consegue responder perguntas, o departamento de engenharia, departamento científico, quem é que esteja tecnicamente envolvido naquele projeto vai, durante aquele dia da indústria, conversar e poder responder perguntas. As perguntas que são recebidas e as respostas que são dadas também são publicadas no site. Então, se uma empresa não teve como estar ali no dia da indústria, ou depois que outras empresas quiserem participar, a gente coloca as perguntas e respostas para todo mundo ver. A gente publica o rascunho da licitação. No rascunho da licitação você vai ver tudo. Tudo, quais são as regras para apresentar a proposta, qual que vai ser a política de análise de preço, quais são os itens de qualificação, como que esses itens vão ser avaliados, e as empresas podem apresentar comentários. Olha, esse item aqui que você está pedindo não faz sentido, vocês estão viajando, vocês não sabem o que vocês estão falando. Então, a nossa sugestão é esse e isso. O governo toma tudo isso em consideração, e aí sim, depois que tudo isso está pronto, o governo toma a sua decisão, publica o edital de licitação, e aí pau na máquina, é onde começa mesmo Esse dia o processo. esse dia da indústria, ele acontece em todas as agências, que são os ministérios aí, Renato? Sim, todas elas têm o dia É. de indústria específico para as Hum. licitações. E como eu falei, dependendo da licitação, licitações mais complexas, isso acontece, licitações simples não acontece, né? Ué, Mas é, todo, é, eu gostei da simples que você falou. Pô, você citou a simples, deu o exemplo do laptop, né? Meu, o laptop com a parte de computação hoje, para a gente fazer licitação, é complexo aqui, porque a garantia, Uhum, até a garantia, a carta do fabricante, é tudo coisa que vem daí, a gente joga o pepino para vocês aí, entendeu? Se o cara hoje não é um fornecedor, que muitos, ainda está dentro da lei, que não tem aquela carta do fabricante, muitas vezes o governo aqui vai chegar e falar, meu, estou te pedindo a carta do fabricante, você não tem? Cara, e eles colocaram isso em lei agora de novo, na 14.133. Se o cara não tiver aquela uhum, carta, Renato, isso aí é uma coisa que a gente está lutando para que um dia acabe aqui, entendeu? Seja uma coisa mais aberta, né? Uma coisa bem apertada hoje para a gente, para as pequenas empresas que querem também participar, não se tem essa carta, porque a carta do fabricante vai dar vazão para o governo, que o governo vai muitas vezes vai garantir, vai ter a estrutura daquele cara, que aquele cara, como ele tem a carta, ele vai aguentar aquele rojão para servir aqueles 100, aqueles 10 mil laptops, aqueles, uhum. e assim vai. Mas vamos lá, Renato, legal, legal. Não, então, mas é isso, assim, a ideia é de que o governo está aberto a conversar com a indústria para entender quais são as dificuldades e o que que pode ser facilitado, porque o grande objetivo é aumentar a competição e ter um preço justo. Esse é o objetivo. Então, se uma ou outra empresa ficou de fora, porque o que foi publicado no edital era específico demais, isso pode ser retirado. E durante a pesquisa de mercado é onde há essa troca. É claro que não vai ter como atender todo mundo. O governo está buscando as suas estratégias, o governo está buscando qualidade, preço, no tempo que é justo ali de acordo com as necessidades da operação. Então, assim, não é que vai agradar todo mundo, mas o objetivo é aumentar a competição, mostrar para a indústria que o governo está aberto a negociar. O governo precisa da indústria, né? A base industrial nos Estados Unidos é muito grande, né? Eu falei que o laptop é uma compra simples porque ele é fabricado aqui. Então é muito mais simples do governo verificar que o item não foi falsificado, que o item não foi trocado na viagem, que o item não está vindo de um país proibido, por exemplo. Existem algumas restrições aqui. Mas é isso, essa é a parte de pesquisa de mercado aqui na licitação americana. É uma grande conversa e o governo está aberto. E minha dica é responder aquelas perguntas, né, aquele pedido de forma específica e não genérica que aí o governo consegue especificamente avaliar e você começa a trocar informação ali com o governo.
É que nem você comentou, o que está acontecendo aqui, dentro da particularidade que você falou, quando um cara ganha uma licitação aqui, e o pregoeiro fala, olha, você me manda catálogos desse produto e tal. Aí o que acontece, Renato? Acontece que você falou ao vivo e a cores. O cara, ele manda um monte de catálogo, que depois o pregoeiro ele fala, pô, mas você não tem um link aqui que eu posso entrar? Tá? Entendeu? Por quê? Ele... Certo. Não fez essa pesquisa que você está falando aí, que é bom os gestores se atentarem agora, inclusive tem muito pregoeiro assistindo esse nosso sábado especial aqui, para começar a fazer essa refinação que você falou. Porque, pô, o cara joga um catálogo, dois catálogos, três catálogos, aí o cara fica esperando, olha, não, não, meu, precisa de um link assim, não, esse catálogo, entendeu? Então isso aí acaba nós que estamos no movimento, no dia, acompanhando aquele pregão, certo? A gente acaba ficando, como se diz, até fica uma coisa cansativa, né, cara? Aí o cara, pô, me manda agora isso, me manda aquilo, então, agora isso que você falou é legal, porque já vai ser bem objetivo os caras, até as empresas que estiverem participando agora, fazer essa triagem, essa limpeza através da inteligência eletrônica para mandar. Muito bem, muito bacana, Renato. Aí você conversou sobre o diálogo competitivo, né, que você falou com o instrumento Sim. novo da lei aí. Aqui no diálogo competitivo, que seria as negociações durante a licitação, o governo precisa aumentar a confiança na empresa, porque a gente não precisa literalmente fazer a adjudicação e homologação para o menor preço. O governo está buscando preço, qualidade e o tempo que está sendo pedido. Então, não necessariamente a licitação vai ser dada para quem der o menor preço. Aqui não tem como você fazer joguinho de planilha que não funciona. Então, assim, o que o governo utiliza desse mecanismo inteiro é para aumentar a confiança na empresa, porque no fim das contas, se a gente fizer a adjudicação e homologação para uma empresa que não consegue entregar, é uma perda de tempo enorme para todo mundo, um custo muito grande, e no final o que importa é a missão. A missão tem que acontecer. Então, assim, fica ruim para a empresa, porque não conseguiu entregar, vai ser penalizada ali, mas fica ruim porque a missão não acontece. O governo tem um interesse que a missão aconteça, porque o governo está servindo ao público, à população. Então, assim, esse aumento da confiança, quando a gente for conversar sobre avaliações, como é que o governo faz as avaliações do preço, como é que é feito a análise de preço, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Não necessariamente a gente vai usar questões matemáticas para avaliar essa empresa ganhou nota 10, essa empresa ganhou nota 7, essa aqui ganhou nota 8. Não, às vezes é confiança. Eu tenho uma alta confiança nessa empresa, eu tenho uma média confiança nessa empresa, eu não tenho confiança que essa empresa vai. E aí o agente de licitação tem como utilizar isso aí para fazer a sua análise técnica e análise de preço, né? Talvez esse possa ser o tema do nosso próximo capítulo aqui do É, Licitações Brasileiras e Americanas, como que o governo avalia as propostas durante a licitação. O que que você acha? uma novidade, uma novidade. Renato, tudo que é novidade, você está mandando para a gente aqui, entendeu? Que nem o pessoal comentou, pô, o programa de vocês é um pioneirismo. Não, é um pioneirismo, é uma coisa ao vivo e a cores do que está acontecendo. Porque, pô, o brasileiro sempre fala, pô, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Entendeu? Meu, agora hoje, o pessoal, aí, tá vendo? Vocês têm um brasileiro ao vivo e a cores, direto dos Estados Unidos, trabalhando dentro do governo e passando as últimas informações aí que está acontecendo em matéria de licitação aí para nós aqui hoje do Brasil. Entendeu? Aquela coisa, seu Cabral vinha navegando quando alguém, né, vem de terra à vista. Então, temos uma terra à vista. Hoje a gente tem uma luz no fundo do túnel para adiantar um pouquinho mais essa burocracia toda, que nem eu comentei no começo do programa. A gente sofre muito com documento aqui, Renato. É documento para cá, documento para lá. Aí não, aí já é tudo filtrado. Quando o cara entra numa licitação, aquele chumaço de documento, aquela coisa toda, ele já nem precisa mais se preocupar. Ele já vai direto no objetivo, no âmago da questão, né? Então você vê, O temos, processo de temos muito qualificação aqui ele é aí. feito, ele é feito antes de licitações acontecerem, né? As empresas se Legal. cadastram lá no site do Tio Sam e lá elas Sim. já fazem o seu processo de qualificação, né? Que já é Então, linkado à Receita Federal, então os sistemas são bem integrados. aqui, cada licitação a gente vai, reza aquele rosário, olha, tantos documentos, está faltando isso, checa aquilo, checa, pô, entendeu? Então, mas são essas novidades que o Renato Gomes, pessoal, vai trazer para a gente. Vocês, gestores hoje que estão aí dentro do governo, ó, presta atenção em algumas coisas, tem algumas novidades que o Renato vai trazer durante esse decorrer desse ano aqui para a gente. A gente só tem que agradecer a tua presença aqui. Renato, estamos quase chegando no final do programa de novo, hein? Hã? Mas você passou rápido, hein, cara? Como o papo é Passou, bom, a gente nem pensa, nem sente. passou rápido. E o que você tem mais aí para dar um toque para a galera, Renato? Aproveita esses minutos aí, ó. O programa é teu, tá sabendo? Cara, ó, Você é nosso enviado especial.
Correspondente Enviado, internacional. correspondente é melhor do que enviado, né, especial. Uala. Ó, o que acontece é o seguinte, que a grande novidade que está acontecendo aqui é que foi publicada uma ordem executiva onde essa lei federal está sendo refeita, né? Apenas aquilo que é estatutário, ou seja, aquilo que é obrigatório, vai estar na lei. Toda a perfumaria que tiver em volta vai sair. Então a gente vai acompanhar aqui em tempo real. Eu vou estar aprendendo, você vai estar aprendendo, a gente vai estar conversando sobre o que está mudando na lei de licitações americanas. Então, isso é interessante aí para a gente trocar essa ideia. Puta, pessoal, então é isso aí. Eu desejo uma excelente semana para vocês. E outra coisa, vamos pedir aqui um likezinho, né, Renato? O pessoal dá um likezinho no nosso programa, assinar o canal, né? E o Renato, quando falou do site do Tio Sam hoje durante o programa, a pessoa foi o segundo programa. No segundo programa, se você voltar lá, você vai ver o site do Tio Sam, onde hoje as empresas operam em Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Eu deixo você para as considerações finais, Renato, e uma excelente semana para vocês aí. Segundona amanhã, vamos arregaçar a manga, e vamos cair para dentro desse mercado de licitação. Você aí nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Valeu, pessoal. Um bom dia a todos, uma boa noite, uma boa tarde, a que hora você estiver assistindo esse vídeo aqui. Que Deus abençoe e a gente vai trocando essa informação aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, Renatão. Até mais, cara. Até semana Valeu, que vem. tchau, Valeu, tchau. pessoal. Todo mundo, tchau, Até. tchau.